capítulo 5. E o título para o capítulo 5 é Recebendo e Transmitindo Graça. Recebendo e transmitindo graça. E ao revisarmos aqui Efésios 5, nós vamos ver que essa unidade da igreja, ela só é alcançada quando abandonamos a exaltação do eu. Sim, você tem que trabalhar em conjunto, né? Em unidade com os outros membros da igreja. Quando a gente alcança essa nova identidade. Sim, vocês percebem que algumas pessoas, quando tiveram encontro com Deus, até mudaram de nome. Olha, Abrão passou a se chamar Abraão, né? Eu estou lembrando de uma outra pessoa, né? Jacó mudou de nome, virou o quê? Israel. E até o próprio Saulo mudou de nome, se transformou em Paulo. A Bíblia diz que vai chegar um momento lá no céu que vamos receber um novo nome. Ah, que nome será que Deus vai escolher para mim? Eu acho que é um nome perfeito e maravilhoso. Que nome Deus vai escolher para você? Ah, vai ser um nome fantástico. Mas desde já Deus quer fazer essa transformação na nossa vida. Ele quer mudar o nosso relacionamento e fazer um relacionamento perfeito na família, na sociedade, na nossa vida pessoal, porque a nossa vida vai estar moldada em Cristo. E é por isso que Efésios, no capítulo 5, no verso 1 e 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E Paulo agora começa a falar sobre o comportamento do cristão, né? Em Efésios 5, 18 a 20, ele diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que quando estudamos o capítulo 5, eu fiz uma comparação entre os insensatos ou tolos e os sábios. Deixa eu revisar isso com vocês, porque é muito interessante, porque aqui a gente vai ver, por exemplo, como são os sábios, né? E como são aqueles que fazem as obras infrutíferas das trevas. Está aqui no capítulo 5. Vamos ver, os insensatos e tolos imitam o mundo, os sábios imitam a Deus. Os insensatos ou os tolos são egoístas, são cobiçosos, mas os sábios vivem em amor. Os insensatos, os tolos, os ímpios, eles são sexualmente imorais, mas os sábios vivem na pureza. Os insensatos ou tolos usam palavras obscenas, palavras frívolas, palavras tolas, mas os sábios usam palavras de louvor e ações de graça. Os insensatos e tolos, eles são idólatras, adoram ídolos. Alguns são ídolos de verdade, essas estátuas, mas outros não. Outros têm um ídolo, é um cantor, é um jogo, é uma coisa, é o seu carro, são posses, né? Que são ídolos atuais também. Mas os sábios, eles adoram a Deus, eles sabem que essas coisas aqui deste planeta são passageiras. Os insensatos e tolos vivem nas trevas, eles não percebem o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas os sábios vivem na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você conhece o que vai acontecer, você sabe o fim do livro, o fim da história. E sabe que na volta de Cristo, esses insensatos ou tolos não entrarão, mas os sábios vão estar presentes. Os insensatos ou tolos desperdiçam o tempo. Ficam fazendo coisas que não vão levar a nada. Mas os sábios aproveitam cada oportunidade. Os insensatos ou tolos, eles vivem embriagados, eles são libertinos, né? Vivem aí na libertinagem, fazendo coisas que desagradam a Deus,
mas os sábios são cheios do Espírito. Ah, cheios do Espírito Santo. Os insensatos ou tolos, eles usam músicas e ritmos profanos e mundanos, né? Ficam ouvindo essas músicas, quantas vezes essas músicas permeadas de um linguajar chulo e profano, cheio de imoralidade. E muitas vezes parte dessas músicas acabam vindo para a igreja. Porque infelizmente tem algumas pessoas na igreja que não conseguem ser sábios, continuam sendo insensatos ou tolos. Coisa triste essa, né? Mas acontece. Às vezes a transformação demora um pouco mais em alguns, né? E como é que são os sábios? Ah, eles usam salmos, hinos e cânticos de louvor a Deus. Esses são os sábios. Que coisa maravilhosa, né? E mais uma coisa que aparece em Efésios capítulo 5. Há tanta coisa em Efésios 5, viu? Que a gente está demorando mais tempo em Efésios 5, mas é verdade. Fala sobre o relacionamento entre os casais, né? E hoje em dia a coisa está complicada nesse sentido, mas está aqui no livro de Efésios. Aqui você vai encontrar, por exemplo, a posição da mulher, de acordo com a Bíblia, né? A posição do homem, de acordo com a Bíblia, a posição dos filhos, de acordo com a Bíblia, a posição na hierarquia, na função, né? E diz assim, Efésios 5, 22 a 24. E eu vou ler assim na versão a mensagem. Diz assim: Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. E aí ele falando para o marido agora, né? Presta atenção, marido. Diz assim: marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. E Ellen White, falando sobre esse assunto, no livro Fé, A Fé pelo Qual Eu Vivo, ela diz assim: corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor, e o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a Ele se entregarem em amorosa confiança.